Max Pérez. A paz do Senhor, a igreja, um motivo de grande alegria poder estar mais uma vez na presença do Senhor nosso Deus. Confesso para os irmãos que foi uma peleja, viu? Para eu poder estar aqui hoje. Glória a Jesus. Mas Jesus é fiel. Abra a tua Bíblia sem perca de tempo. Evangelho segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 28, e o seu versículo 11. O texto tem como título A Mentira dos Judeus. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus 28, verso 11. Glória a Jesus. Louva a Deus pela vida do nosso muito digno pastor Sidney Ribeiro e de toda a sua família e de todo o corpo ministerial. Glória a Jesus. Quantos acharam? Diz amém. Diz assim um texto sagrado: e quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregando eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizendo: vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, furtaram o seu corpo. Assentai-vos, por favor. Glória a Jesus. Nessa noite tão maravilhosa que Jesus Cristo nos concedeu, Deus nos deu esse privilégio de podermos estar nessa noite reunindo e louvando o teu santo nome. Eu sei que você já ouviu louvores com letras maravilhosas, onde Deus falou com cada um através do louvor. Ou por que não dizer os testemunhos que cada um veio aqui à frente e falou? Ou por que não falar acerca das conversas que os irmãos vieram no meio do caminho dizendo: hoje o culto será uma bênção com a presença do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Só que nesta noite Deus tem uma palavra para falar ao seu coração e o meu coração. O texto que há pouco lemos fala de um grupo de sacerdotes que, não satisfeito com a verdade, pagaram-lhe dinheiro para que os guardas ficassem calados. Mas para que você entenda esta palavra, eu tenho que retroceder um pouco mais. Glória a Jesus. Eu preciso lembrar a memória da história deste que nós vamos falar daqui a pouco. Quando eu olho esta palavra, lembro-me que a Bíblia Sagrada diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era a palavra de Deus. Sem o Verbo, nada do que foi feito
seria feito por causa do Verbo, porque o Verbo é a luz do homem, e aquele que está na luz não fica em trevas. Louvado seja o nome de Jesus. A história começa com o nascimento dele. A história começa com um anúncio que o anjo vai falar a Maria. A história começa aí. Glória a Jesus. Toda Israel, todo o povo judeu já estava há muitos e muitos anos sem ouvir a palavra do Senhor. Não havia profetas, não havia oráculos, não havia um sequer que pudesse falar em o nome do Senhor para uma nova redenção. O último profeta, a Bíblia diz que é o profeta Malaquias, mas de Malaquias para cá não tinha profeta, até chegar os dias em que Deus vai anunciar o nascimento dele, do Verbo, que precisava mudar a história da humanidade. Mas por que ele precisava mudar a história da humanidade? Porque quando Adão pecou no Éden, a história, o texto, o conteúdo histórico diz que a humanidade, ela é sequestrada por Satanás. Ninguém consegue pagar a dívida, ninguém consegue reter tamanha atrocidade em pecado que fez com que Deus arrancasse o homem do Éden, expulsassem e colocasse para fora do Éden. O Éden era um lugar de habitação, habitação daquele que Deus fizera sua imagem conforme a tua semelhança. O Éden era a casa do homem mais próximo a Deus, lugar de adorar e estar presente junto de Deus. Mas a Bíblia diz que quando o homem peca, ele não é mais digno de ficar dentro do Éden. Deus tem que tirar ele de lá, porque Deus não compactua com o pecado, mas Deus ama o pecador. E porque ele fez o homem à tua imagem e à tua semelhança, Deus não podia destruir o homem. Para não destruir o homem, Deus tira o homem do Éden, para que ele viva lá fora e conquiste novamente o direito de entrar no céu. Mas para conquistar o direito de entrar no céu, precisava de pagar uma dívida que sangue de nenhum daqueles que Deus levantara poderia pagar. Nem o sangue dos filhos de Adão, nem o sangue de Sem, nem o sangue de Noé, nem o sangue, aleluia, de Enoque, nenhum deles poderiam pagar a dívida. A humanidade estava nas mãos de Satanás, para ser testada, para ser provada, para ser cirandada. Ninguém conseguia pagar a dívida. Para nós entendermos esta palavra, Deus precisava fazer alguma coisa para dar ao homem uma oportunidade para que ele conquistasse o direito de entrar no céu, ou seja, o direito de poder tornar a um Éden, não naquele Éden, mas um Éden mais diferente, um Éden aonde ele não só ouviria a voz de Deus falando com ele no jardim, mas sentiria Deus dentro de si, através da comunhão do Espírito Santo de Deus. Assim como Deus fala nos profetas menores, Deus chama Joel e diz assim: Joel, eu preciso passar um recado para a humanidade. Eu preciso passar um recado para o homem a qual eu criei a minha imagem e minha semelhança. Não, eu não quero mais que o meu espírito seja colocado sobre medida, ou seja, não quero só escolher 1 ou 2 ou 3 para receber o meu espírito. Eu quero que toda a terra receba a presença do meu espírito. Eu quero que toda a terra, todo humano, todo homem possa receber dentro dele o meu espírito. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A geração passa os dias de Joel, vai passando a geração, vai passando uma década, passa outra década, e vai passando de geração em geração.
Mas a história diz que o último é Malaquias, de Malaquias até ele chegar. Aleluia, 400 anos se passam, louvado seja Deus. Mas eu quero acreditar que quando a igreja, quando a Israel está reunida na terra, está esperando, talvez Deus usar um profeta, talvez Deus usar um levita, talvez Deus usar aquele a qual ele levantara para falar com o teu povo. Eu quero acreditar que lá em cima tem uma reunião acontecendo, oh glória a Deus, em que alguém chega e fala assim: e agora, o que vai acontecer? Acabaram-se os dias dos profetas, não tem mais profeta sobre a terra. O último foi Malaquias. O que é que vai acontecer agora? A reunião celeste está acontecendo, mas eu quero acreditar que quando eles reunidos lá em cima, chegam até mesmo dizer, porque quando eu vejo o texto sagrado, em Deus dizer assim: não há um justo sequer na terra, é porque a ideia de Deus, através da atrocidade do momento pecaminoso do homem, através da vida errônea ou a erroneidade na vida do homem, faria com que Deus novamente, talvez, pensaria em extirpar a humanidade de uma vez por completa. Porque para Deus olhar para a terra e não ver um justo sequer, eu entendo que não há ninguém que possa se justificar diante de Deus. Se não há ninguém que possa se justificar diante de Deus, ou seja, tudo estaria perdido, tudo estaria em vão. Mas ele não pensava dessa forma. Ele olha para a terra e enxerga que o homem tem jeito, tem oportunidade. O homem tem jeito de ser consertado. O homem tem jeito. Há uma solução. Oh, glória a Deus. Mas a dívida ainda precisava ser paga. O sequestro não foi pago. A humanidade está sequestrada, mas era lá em cima, no tribunal celeste. Eu quero acreditar que no meio daquele júri, aonde o advogado de acusação está acusando o homem, para que o homem não tenha mais oportunidade de entrar no céu, ele está dizendo: não tem jeito, pecou, atrocidou contra o Senhor, não tem mais jeito. Esses aí não tem jeito, tem que condenar à morte. Oh, glória a Deus. O júri popular do céu é todas as extremidades do céu. O júri popular são milhões de milhões, de milhares de milhares, trilhões de trilhões, bilhões de bilhões de anjos por toda a eternidade, assistindo o grande tribunal no céu. E agora, o que fará com o homem? O que vai ser feito com o homem, criado à imagem e semelhança? Louvado seja Deus. E o diabo também, como acusador, está dizendo: Adão, a geração dele não tem jeito. A geração de Adão também não tem jeito. A geração de Noé não tem jeito. Ele está acusando, ele está totalmente botando fora tudo aquilo que Deus fizera. Ele está dizendo: olha, a geração adâmica não tem jeito, a geração noética também não tem jeito, a geração davídica não tem jeito. Não tem jeito. Estão condenados. Parece que eu estou vendo Satanás dizendo assim: olha lá, olha o que Caim fez. Quando o filho dele, Enoque, nasceu, ele edificou uma cidade com o nome do filho, botou o nome da cidade de Enoque. Oh, glória a Deus. O que tinha lá? Prostituição, lascívia, oh glória a Jesus, homicídios, coisas que trazia algo ruim, coisa que trazia um cheiro podrificado diante de Deus. O pecado, glória a Deus,
Depois ele começa a dizer: olha o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. O povo se desviou novamente, o povo deu as costas. Olha o que aconteceu, não tem jeito mais. Mas aquele que é o verbo, e que estava com Deus, e que era Deus, e que sem ele nada do que se foi feito se fez, estava lá, não como advogado de acusação, mas como advogado de defesa. Ele disse: olha, ainda há jeito. Pastor Sidney, parece que eu estou vendo ele dizer assim: Meritíssimo me deu uma palavra. Eu não sei como é que funciona a língua do céu lá em cima, mas eu acho que ele dizia assim: Meritíssimo, por questão de ordem, me deu uma palavra, porque o meu cliente precisa ser defendido. Até agora eu só estou escutando acusação de lado A, do lado B, da milícia X, da milícia X. Eu só quero saber se eu vou ter o meu momento de defender o meu cliente. Ele toma a palavra concedida pelo Meritíssimo, pelo juiz dos juízes, aquele que ascende ao trono de glória, aquele que está sentado em cima de um trono, que quando um serafins e um querubins, todas as vezes que eles levantam a voz diante do trono e diz uma única palavra, como um coral de coreografia, dizendo: Santo, 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 Santo. Ei, segundo a história, dá uma cerca de uns 400 quilômetros de um para o outro. Quando um grita aqui santo, e outro grita lá santo, e outro grita do outro lado santo, os quatro ventos do céu gritam santo. O trono dele fumega de glória, o trono dele fumega de glória diante da eternidade. Este juiz está lá, ele permite a palavra. Então o advogado entra dizendo: olha, antes de condenar, o processo que eu tenho aqui em minha mão, no artigo 3 do inciso 2, 3 e 4 e 5, está dizendo que todo aquele que o receber o Filho do Homem como Salvador da tua vida, será escrito o teu nome no livro da vida. Não há condenação aqui. Não posso condenar aquele que acreditou no unigênito Filho de Deus. Está escrito no capítulo 36 desse processo penal de morte, e no inciso 7, 8 e 9 está escrito que todo aquele que for lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus está perdoado dos teus pecados. Oh, glória! Julgamento do céu. Remancho revassui, até que a subnarabrando revassui. Com a glória a Jesus, o tribunal continua a sarar. Toda a elite está ali. O júri popular de um lado, o júri, aleluia, do Meritíssimo está do outro. Está ali acusação e defesa. O diabo está dizendo assim: olha, aqui está escrito que todo aquele que adulterar será morto a pedrada. Aqui está escrito que aquele que praticar um homicídio será morto a pedrada. Então o advogado de defesa diz: também está escrito, aquele que se lembra de sempre pedir perdão, aquele que pede perdão e misericórdia será perdoado. Aleluia. Está escrito ainda aqui, aleluia, tem contudo em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as tuas vestiduras, e comigo andarão de branca, e será assim vestido de vestiduras brancas. E de maneira nenhuma, está escrito, Meritíssimo, no inciso 78, que esses que estão vestidos de vestidura branca terão um nome escrito no livro da vida, e de maneira nenhuma eu riscarei de lá. Está escrito. A glória, um tribunal no céu. Meu Deus do céu. Que mancho rivastui, que
que mandou que vasto que mandai. Renando que tatarrai sui. Labacoflastei. Enquanto o tribunal está acontecendo, os anos aqui embaixo na terra estão passando, porque o dia de Deus não é como o dia do homem. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Enquanto o tribunal está acontecendo, aleluia, o tempo está passando aqui embaixo. Já está passando 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, e o júri está próximo de se terminar. Eu estou dizendo que houve um tribunal no céu, aonde se alastrou pela eternidade, aleluia, enquanto completa 400 anos, para que o homem, aleluia, fosse condenado ou absorvido. Estava lá Satanás com o teu processo de acusação, dizendo: tem que condenar, porque ela adulterou, porque ele adulterou, tem que condenar. Então o advogado de defesa diz assim: olha, o processo 28 do artigo 9, 10 e 12 está dizendo assim, aleluia, filha, aonde estão os teus acusadores? Foram todos embora, vá, porque nem eu te condeno, é digno de misericórdia. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Faz o final da audiência. O juiz está prestes a bater o martelo. Ele está lá, acusando, tentando ofender o homem de todas as formas. Não tem jeito. Olha aí, olha o estado dele, olha para o estado dela. Não tem condição nenhuma deles voltar para o Éden. Não tem condição nenhuma deles voltar a habitar nesta casa. Não há condição. Está escrito que o Senhor o lançará no abismo. O Senhor tem que cumprir a tua palavra. E Deus diz: sim, eu tenho que cumprir. Eu sou justo para aquele que é justo. Eu sou justiça para aquele que é justiça. Tem que cumprir. Isso, você tem razão. Está escrito aqui: se pecar, tem que ser condenado. O juiz está falando, ouvindo a defesa e ouvindo a acusação. Ou seja, a defesa são os advogados, a acusação é a promotoria. E toda a promotoria celeste estava ali, prestando atenção naquela sessão, audiência pública no céu. Oh glória a Deus, pública, porque toda elite angelical participava dela, todo ser angelical estava vendo ela. Glória a Jesus. Mas eu quero acreditar que aquele advogado de defesa, pegando assim as suas emendas na Constituição celeste, meu Deus, isso aqui é forte demais. Oh glória a Jesus. Ele pega a sua defesa e começa a questionar, porque a briga não é com o cliente. Oh glória a Deus. Quem entende de direito sabe o que eu estou falando. O advogado não briga, aleluia, contra o seu cliente. A briga do advogado é contra a promotoria, porque a promotoria quer prender, a promotoria quer fazer a justiça. Mas o advogado, ele briga com a promotoria para provar que o cliente dele é inocente, por mais que o cara seja culpado. Mas a briga dele é com a promotoria. Se derrubar a promotoria, ele ganha audiência. Se ele não derrubar, ele perde a audiência. Mas esse que está lá não se formou para perder para a promotoria. Ele se formou para dar redenção e oportunidade à humanidade para voltar para o céu. A glória. Eu estou sentindo um negócio gostoso aqui nessa noite. Ele disse assim: tem que morrer, não é digno de entrar no céu. Olha a função do diabo. Vira para o céu e diz: meritíssimo, está escrito que vossa senhoria não compactua com o pecado do homem,
Então o advogado de defesa levante isso. Mas também está escrito: não compactuo com o pecado do homem, sim. Mas também está escrito: eu amo aquele que peca e pede perdão pelos teus pecados. Esse alcança a misericórdia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A audiência está chegando, seus momentos finais. E o diabo acusando. E o diabo acusando. Júri popular, irmão, é um júri que dificilmente a pessoa sai de lá livre. O júri popular é um júri que se usa, é um tribunal que ele chega a ser comovente, ele mexe com a estrutura emocional daqueles que estão assistindo. É por isso que todo bacharel de direito que está fazendo a prova são convidados para fazer parte do júri popular. Universitários, uma elite que são preparadas, escolhida a dedo para fazer parte do júri popular. E se um deles se sentir sensibilizado pelo processo que está correndo, por tudo que está sendo falado ali, só precisa de se sensibilizar, que ele acaba infectando todos os companheiros que estão ali. E se a sensibilidade daquele que está ali covardia, tem que condenar. Olha o que ele fez. O cara pode ser inocente, mas se um deles deixar cair uma lágrima sequer no meio daquele júri, todos que estão sentados ali ficam sensibilizados, ficam comovidos. E o envelope para mandar para o juiz, o voto para mandar para lá, é sempre assim: condena, 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 culpado, 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 culpado. É assim que Satanás faz, dia e noite, culpando o homem dos seus pecados, porque não tinha ninguém para pagar a dívida. Aí o advogado de defesa vai dar um checkmate. Oh, glória a Deus. Como advogado, ele estava ali para defender o seu cliente e vencer aquela assassina da vitória. Mas como dono do ouro, dono da prata, dono da eternidade, aquele que fez a terra e tudo que na terra há, aquele que fez o homem à tua imagem e semelhança, que é dono de tudo, também estava lá para pagar a dívida do pecado do homem. Não, ele não estava lá para pagar com ouro e com prata ou com pedras preciosas, mas ele estava lá para cumprir o que está escrito em Isaías, no profeta Isaías. Está dizendo assim: por nada foste comprado, aleluia, mas também sem dinheiro sereis resgatados. Da vossa maneira de viver será assim: por nada foste comprado, mas também sem dinheiro sereis resgatado da vossa maneira de viver. Quando eu olho na epístola de Pedro, está escrito assim: não foi com prata e com ouro que foste comprado, mas foi com precioso sangue dele, vertido na cruz do Calvário. Compraste para Deus povo, tribos e nações. Oh glória, oh glória, oh glória. Ele vence a audiência e diz assim, Filipenses capítulo 2:5: e ele mesmo não tomou pela usurpação de ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem e morreu em morte de cruz, para comprar povo, tribos e nações sobre o teu precioso sangue.
Ele paga a dívida. Ele dá isso. Cumpre o requisito. Só que o homem, na sua erroneidade, volta novamente a pecar. Na sua erroneidade, volta novamente a virar as costas para Deus. Parece que não tem solução, parece que não tem jeito, mas ele diz: não, eu tenho que ir até o fim. Isaías disse que ele seria transfigurado, que ele apareceria como uma pessoa raquítica, seca, de pele ressequida, do semblante triste, por causa do sofrimento que ele iria sofrer, que ele iria padecer. Para você entender aqui a mentira dos judeus, escute bem, para cumprir o requisito, ele é pego, é preso, quando está no Getsemane, lugar de oração, lugar de misericórdia, lugar de rogar, lugar de buscar a presença de Deus. Ele é pego, levado e colocado diante do sacerdote Caifás e Anás. Ele está ali, diante de Anás e diante de Caifás, e eles olham para ele e dizem assim: tu és o Messias, é você o Messias mesmo? E ele dizia assim: tu o sabe, tu o disseste que eu sou o Messias. Caifás, com raiva, ele sabia que Jesus era o Messias, ele sabia que ninguém faria milagre conforme ele faria, ele sabia que ninguém tinha poder para ressuscitar morto, ele sabia que ninguém tinha poder para curar lepra. Lepra era uma doença incurável. Hoje tem cura para lepra, porque a Bíblia diz que a medicina, em Daniel fala que nos últimos dias a ciência seria multiplicada. A ciência é a causa da medicina avançada. Aleluia. A medicina avançada traz remédios para isso, remédio para aquilo. Para onde você pensa que não tem, tem remédio. A medicina avançou por pura permissividade de Deus. Oh, glória a Deus. Mas não havia cura para a lepra naquela época. Não havia, não tinha solução. Uma vez que pegasse a lepra, já era só esperar a morte. Você sabe o que eles faziam? Fulano de tal está com lepra. Chama alguém do templo, o médico do templo. Pastor Sidney, o médico do templo vinha assim, com um material pontiagudo, uma agulha grande, ia no local da ferida e catucava assim, olhando para a cara do doente. Se o doente gritasse: ai, 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 pode ir embora, não está com lepra. Mas se o doente não falasse nada, pode levar, deposita no vale do leproso, bota na caverna do leprosário, deixa para lá, deixa lá que ele encerre os dias da sua vida. Pode mandar a família pelo buraco da caverna, só gritar: oi, bom dia, boa tarde, não pode se aproximar. E todos que encostassem o leproso estavam condenados. Era assim. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam o nome daquele leproso, ia na entrada da cidade e botava escrito lá: fulano de tal, filho de Bertano, neto de Cicrano, da família de Bertano, está leproso. Ia lá na entrada da sinagoga e botava: fulano de tal, filho de Bertano de tal, neto de Cicrano, está leproso. Toda a cidade sabia que aquele cara estava com lepra e depositava ele lá. Caifás sabia disso, Anás também sabia que ninguém curava um leproso senão aquele que desceu do céu, senão aquele que é filho do Eterno, porque não tinha mais profeta na terra. A única forma que Deus fez para se comunicar com o povo foi usar o anjo para falar do nascimento dele para Maria, foi usar o anjo para falar a Zacarias que João Batista iria nascer. Caifás sabia que todos os leprosos que ele sabia que estava com lepra recebeu um milagre vindo dele. Sabia que ele era o Messias, mas diz assim: você é o Messias.
Eu já vou terminar para a gente ceiar. Ó, glória a Jesus. Ele carregava um cajado, que da ponta do cajado, do pé do cajado, até a envergadura do cajado, isso era obrigatório vinho. Todos os nomes do sacerdote que por ali passou, um por um. O último era o nome dele, o penúltimo era o nome dele, o penúltimo era o nome de Caifás. Mas havia espaço para um, havia um espaço para aquele que viria para assumir, ou seja, o Messias. O espaço do Messias estava ali, mas ele sabia que Jesus era o Messias. Ele não queria dar o braço a torcer, porque ao admitir que Jesus era o Messias, ele teria que fazer o quê? Fazer o quê? Entregar o cajado. Ele não queria isso. Reverendo pastor Sidney, ele não queria isso. Ele não queria entregar o cajado para aqueles que eles diziam que era o filho do carpinteiro. Ele não queria entregar o cajado para aqueles que ele viu crescer ali, e sabendo que o mesmo era filho de Deus. E ele perguntou de novo: não me diga que tu é o Messias, hein? Jesus olha para dentro dos olhos dele, com aquele olhar que somente ele tem. Mesmo machucado, mesmo ensanguentado, com as pancadas, com as bofetadas que ele tomou a noite toda, mesmo moído, com tanta chibatada que ele tomou, olhou para dentro dos olhos de Caifás e diz: eu sou o Messias. Caifás com raiva pega o cajado, quebrou o cajado na frente dele. Só que como sacerdote ele sabia e esqueceu. Como sacerdote ele tinha noção, mas esqueceu que quando um sacerdote quebra o cajado, ele está abrindo mão do ofício e entregando para quem está em sua frente, ou seja, para aquele que vai assumir o ofício sacerdotal. Quem é que estava na frente dele? Ele, Jesus Cristo, está na frente dele. O cajado é quebrado e a transição é passada para Jesus. Aí ele grita assim: isso é blasfêmia. Mete a mão no peitoral e rasga. Ei, um sacerdote, quando rasga o peitoral sacerdotal, ele está dizendo com letras e palavras que ele não mais é digno de ser sacerdote. O posto foi passado para aquele que vai assumir o cargo, e quem estava na frente dele era Jesus. Jesus toma posse. Ei, meu Deus do céu. Para se cumprir as profecias, ele vai para a cruz. Ele é pendurado, é morto. Ó, glória a Jesus. Nós usamos a expressão morto, mas na verdade a expressão certa, ele não foi morto, ele se entregou a Deus. Você sabe por que a morte não venceu ele? Mas peraí, pastor, a morte vence todos eles. Não, a morte não venceu Jesus. A única vida que a morte não pôde levar foi a dele. Sabe por quê? Porque quando ele está lá na cruz agonizando, e ele grita assim: Pai, está tudo consumado. Ou seja, nós conseguimos, nós vencemos, a dívida foi paga, estou assinando um recibo de pagamento para dar. Oh, glória a Deus. Ele olha para a morte, ele olha para o diabo no meio da multidão, olha para cima e diz assim: olha, uma palavra de checkmate de Jesus Cristo. Ele olha para cima e diz: Pai, em tuas mãos eu, Jesus Cristo, genuíno Filho de Deus, entrego o meu espírito. Eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Ei, como é que a morte vai ter poder sobre ele? Ele mesmo se entregou, ele mesmo passou para as mãos de Deus o espírito de vida que estava nele. Ele morre, seu corpo é lançado para ser sepultado. José de
Arimateia vai lá e pede o corpo dele. Coloca em uma urna virgem que nunca recebeu o corpo de ninguém. Aí, deixa eu fechar aqui. E vamos ceiar. O negócio é o seguinte, ó. Os discípulos dele estão dizendo aí que ele vai ressuscitar, mas eu acho que é mentira. É melhor botar guarda no sepulcro dele. Aí manda, o sacerdote vai lá e pede para Roma botar os guardas lá. Aí Roma diz assim: o negócio é o seguinte, já que vocês querem complicar a gente, vamos botar um pouco de romano e um pouco de guarda do templo. Bota lá. Aí vai lá os guardas. Ó, os guardas vão para lá. Na sexta-feira à noite eles estão lá. Sábado o dia todo eles estão lá. Sábado à noite eles estão lá. Domingo, na madrugada de sábado para domingo, ou seja, no primeiro dia da semana, os guardas estão assim, pasmados. Aí o outro pergunta: tá olhando o que aí? Rapaz, tem um negócio estranho vindo do céu. Ele: o quê? Eu acho que é uma estrela. Tá vindo lá de cima. Rapaz, todo dia nasce estrela. Todo dia aparecem essas luzes no céu. Ele diz: essa é diferente. Está se movimentando. Está vindo em nossa direção. Está vindo para cá. O texto vai dizer que veio um anjo como um raio de luz do céu e parou em cima. E eles ficaram vendo aquilo ali. Daqui a pouco o anjo vai até o sepulcro. O negócio começa a tremer. Uma glória invade aquele lugar. Oh, glória a Jesus. Quem é que vem saindo vivo de dentro do sepulcro? Quem é que vem saindo vivo de lá? Quem é que vem saindo vivo de lá? Quem é que vem saindo vivo de lá? Com pegadas fortes, olhando para eles. Ei, o texto não diz o que ele falou, mas que os guardas que estavam ali, ó, saíram correndo e de madrugada foram bater na casa de Caifás, batendo na porta dizendo: Caifás, abre a porta, abre a porta, abre a porta, Caifás, pelo amor de Deus, abre a porta, abra, deixa-nos entrar, abre a porta. Caifás sai correndo, vai abrir a porta. Daqui a pouco chega Anás também atrás dele. O que está acontecendo? E os guardas diz em alto e bom som uma só palavra: ele vive, ele vive, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, ele está vivo, ele está vivo, tem vida nele, tem vida nele. Ei, meu Deus do céu. Eles não tinham outra palavra, reverendo. Eles não tinham outra palavra. A palavra era: está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Não é fulano, está vivo, é assim, ele está vivo. Você viu, eu vi, eu vi, eu vi. Está vivo, está vivo, está vivo. Caifás diz: quem está vivo, rapaz? Desembucha, fala logo. E eles gritam em alto e bom som: Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, está vivo, ressuscitou. É verdade, ele é o unigênito filho de Deus. A mentira dos judeus. Reuniram o conselho e disseram assim: olha, essa notícia não pode espalhar. Lhe deram diante do sinédrio uma quantidade equivalente de dinheiro. Compraram os guardas e disse assim: aí fora vocês dizem assim, que vieram os teus discípulos enquanto vocês dormiam e roubaram o corpo dele. Aí um dos guardas fala assim: olha, mas se o governador souber disso, nós estamos mortos, nós vamos morrer. Se isso for até o governador, nós morremos. Pode deixar com a gente, nós vamos sustentar a mentira de vocês. Oh, glória a Jesus. Mas essa mentira está com os dias contados. Fique de pé que eu vou terminar. Eu vou entregar agora. Esta mentira está com os dias contados. Essa mentira está com os dias contados. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que a mentira está com os dias contados?
porque a tua palavra diz que o dia da redenção está próximo. A tua palavra diz que o tempo do fim está chegando. A tua palavra diz que a igreja do Senhor está para ser arrebatada a qualquer momento. E quando isso acontecer, todo o povo, todos os povos, línguas e nações vão ter que contemplar o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, e a mentira dos judeus vai cair por terra. Recebe essa palavra no teu coração. Por Cristo, e agora vivo não